eu quero aqui saudar o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é um grande promotor e inspirador disto, e todos os presentes aqui, o ilustríssimo desembargador Thompson Flores, a quem eu tenho a maior admiração, a professora Maria Garcia, ao grande professor Adilson Dallari e ao Mário Jorge, que é um dos autores mais importantes desse projeto, e também ao Jorge, que está aqui dirigindo esse trabalho, para dizer o seguinte, que nós temos que realmente refletir a respeito das causas pelas quais, em razão das quais, as crises brasileiras permanecem, porque nós estamos sempre afundados na crise do dia ou da semana, esquecendo que desde a proclamação dessa Constituição de 88, que foi feita pelos próprios deputados sem qualquer legitimidade constitucional própria, a partir de 88, nós temos crises e crises através de novas crises que florescem as sucessivas, e assim nós continuamos a ter uma sucessão permanente de crises político-institucionais no Brasil. Assim, já desde o governo Sarney, que foi um governo muito pacífico e muito civilizado, mas em todo caso tivemos crises ali, uma crise institucional gravíssima no governo Collor, um momento de paz no governo Itamar, novamente crises que foram terminando o governo do Fernando Henrique, que não deveriam ter ocorrido, que também era um governo civilizatório no Brasil. Depois tivemos crises de natureza moral, sobretudo, e de desbaratamento dos recursos públicos por parte dos governos petistas a partir de 2003, e assim são crises e crises que realmente continuam nessa atual conjuntura brasileira, para mostrar que realmente existe uma causa dessas crises político-institucionais, que não é, como o deputado Luiz Felipe falou muito bem, não é questão das pessoas que estão aí na representação política, mas é questão de como é que essas pessoas chegam à representação política, o que elas defendem na representação política, baseados exatamente numa Constituição que dá a elas todos os privilégios e nenhuma responsabilidade. Portanto, devemos estudar a origem das crises, ou seja, se essa origem é estrutural ou se nós tivemos um azar monumental na história brasileira de que há 30 e poucos anos não temos ninguém que possa governar isso aqui com a estabilidade que seria necessária. Realmente existe, no meu entender, uma causa estrutural nisto, que nos leva a uma retração econômica e uma exclusão social cada vez maior. Nós produzimos no Brasil, nas últimas décadas, cada vez mais um número do quê? Um número de pessoas famintas, pessoas em estado de miséria. Cada vez há vegetativamente um aumento desse contingente brasileiro que hoje, inclusive na questão de insegurança alimentar, abrange praticamente metade da população brasileira. Portanto, existe uma estrutura geradora disso. E essa estrutura geradora existe por quê? Porque é uma carta constitucional ilegítima, como muito bem foi lembrado aqui, na sua formulação e nas suas reformas sucessivas, e que criou essa crise de governabilidade e estabeleceu essa Constituição de 88, sobretudo, uma hegemonia patrimonialista dos próprios políticos e dos burocratas sobre a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está dividida nitidamente em dois setores: o setor público e o setor privado, no sentido de que o setor público, formado por políticos profissionais, alguns estão lá na política há 20, 30, 50 anos, certo? E quando não estão os netos, a mãe, né? o genro, o cunhado, etc. e tal. Quer dizer, há um estamento
de políticos profissionais que mandam no Brasil por causa dessa Constituição, tá certo? E também pelos burocratas que oprimem a sociedade, também com base nessa Constituição de 88, certo? Então, nós temos, de um lado, esse estamento político-burocrático que domina os corações e mentes, as economias, as dinâmicas todas do nosso país. De outro lado, um setor privado que assume todos os riscos econômicos da atividade social no Brasil, né? Enquanto que os políticos profissionais do burocrata não assumem nenhum risco. Tem estabilidade absoluta. Né? Temos 15 milhões e 400 mil funcionários públicos estáveis no Brasil, tá certo? E com isso nós temos também o setor dos políticos profissionais que ficam ali dominando os partidos e que não deixam ninguém da sociedade livremente entrar nesses partidos e manipulam totalmente o poder no Brasil da maneira mais atrasada possível. Portanto, nós temos que realmente pensar em uma nova Constituição no Brasil, uma Constituição que, aliás, diga-se de passagem, eu li com o maior cuidado esse projeto que foi aqui sacramentado por Luiz de Orleans e Bragança, que está aqui, que foi composto por 3 ilustres constitucionalistas, e que realmente demonstram claramente essa reforma estrutural que se impõe no Brasil. E então é importante que não haja, que se possa ter uma Constituição em que não haja mais reeleição para cargo nenhum. Nós não podemos mais ter sucessão de eleições. O presidente da República sobe a rampa no dia 1º de janeiro, já como candidato à reeleição, faz o discurso político, o comício, e assim os governadores, senadores, deputados, vereadores, todos pensando na reeleição, na carreira, em vez de trabalharem, como todos nós trabalhamos, eles pensam a carreira política. Então, não haver reeleição nenhuma, tá certo? Nós temos também o outro lado que está aqui proposto nesse projeto da Constituição, aqui apresentada, a libertadora, no sentido de realmente ter candidaturas independentes e, sobretudo, com esse projeto excelente que está aí, de ter um voto distrital puro, o voto distrital puro para todas as eleições de deputados federais, estaduais e vereadores, né? E também acabar com a apropriação patrimonialista que nós temos de todos os recursos públicos disponíveis. Os deputados, senadores, têm hoje nos bolsos deles, nas mãos deles, na disponibilidade deles, 36 bilhões de reais para gastarem como quiserem nas eleições, nos currais eleitorais onde eles vivem, ou fazerem aquilo que quiserem com esse dinheiro, tá certo? Então, acabar com as emendas parlamentares é uma vergonha. Os deputados, senadores e vereadores, estaduais e vereadores, terem a possibilidade de se apropriar de recursos do orçamento para seus currais eleitorais e para o seu próprio bolso. Diga-se logo de uma vez, porque os escândalos de apropriação desses valores por parte dos assim chamados representantes do povo é evidente. Acabar também com o fundo eleitoral, com o fundo partidário. Nós não podemos mais sustentar essa casta de políticos que realmente têm os seus partidos simplesmente ali para arrecadar recursos para os seus donos e para os seus acólitos. Veja, por exemplo, aqui a questão agora da eleição agora deste ano. Os partidos políticos não estão interessados nenhuma na eleição do presidente da República, interessa mínima. Por quê? Porque eles vão, como tem ali aquelas manobras que eles fazem, eles dominam qualquer governo que venha. Se o presidente da República for A ou for B, eles vão lá, o Centrão e seus satélites, vão ali e dominam o poder do Brasil completamente. Portanto, eles pegam esses 36 bilhões para o dinheiro para eles mesmos, para os partidos. Não vão gastar dinheiro com candidato a presidente da República. O presidente da República não interessa. Nós temos no Brasil uma hegemonia desses políticos profissionais através dos partidos que não deixa nenhum cidadão entrar dentro deles. Um cidadão que deseja realmente
entrar, e, por outro lado, a possibilidade de não interferência nenhuma ideológica de programação, políticas públicas, não interessa para esse partido. Interessa que vai ser eleito fulano, Beltrano, eu vou lá e vou mandar, eu sou o centrão, eu mando no governo Sarney, mando no governo Fernando Henrique, mando no governo Lula, mando no governo Dilma, mando no governo do atual presidente, assim vai, eles mandam em tudo. Então, acabar com essa possibilidade de reeleição, acabar com a remuneração quer dizer, que eles têm diretamente através do fundo eleitoral, fundo partidário e emendas da Constituição, e acabar no plano burocrático também com o domínio absoluto de uma casta que não tem nenhum risco na atividade econômica. Quer dizer, um país que tem todos os seus servidores públicos com o Estatuto da Estabilidade é um país inviável, certo? Não há produtividade, não há eficiência, não há compromisso com o seu próprio trabalho, porque é estável. A estabilidade deve ser para a magistratura, para o serviço diplomático, para o cargo em funções de Estado que são de altíssima elevação, e não para todos os funcionários públicos, certo? Então, nós temos que também aprovar esse tipo de soluções. E também aqui que já foi falado claramente, fazer com que a Constituição, e que está no projeto dessa libertadora, que a questão do plebiscito. A Constituição deve vir de um plebiscito, como em qualquer país democrático. O plebiscito é que muda a Constituição. Na Europa, nos Estados Unidos, todas as eleições de 2 em 2 anos tem plebiscito sobre todos os assuntos que interessam aos eleitores, à cidadania. No Brasil não se faz plebiscito nenhum. Então, ali o governo, como aliás a professora Maria Garcia insistiu nisso de uma maneira brilhante, nós não temos nenhum acesso também da sociedade, do povo brasileiro, à questão constitucional. Aqui existe, nós não temos no Brasil a denegação de justiça. A justiça é para todo mundo. Não é verdade. Ou como diria mais intimamente, você não é uma grande mentira essa. Quer dizer, o povo não tem acesso à arguição de inconstitucionalidade. A arguição de inconstitucionalidade, pelo artigo 103 da Constituição atual, é reservada aos partidos políticos, a algumas associações de interesse corporativo. O povo não pode arguir inconstitucionalidade, não pode defender a constitucionalidade. Portanto, a Constituição e as emendas, como está nesse projeto excelente que está aqui, realmente tem que ser submetido tanto à Constituição como às questões referentes às suas emendas, a plebiscitos de referência. Portanto, eu gostaria de dizer que, finalmente, para terminar a minha intervenção, de que a Constituição brasileira de 88 ele reflete simplesmente a consolidação do patrimonialismo no Brasil, ou seja, a confusão entre interesses privados e interesses públicos e a confusão entre recursos públicos e recursos privados. No Brasil, os deputados, senadores, etc., eles simplesmente fazem uma confusão louca entre o que é privado e público. Eles estão ali só para conseguir do orçamento recursos, só conseguir recursos para o fundo eleitoral. Eu vou lhe dar um exemplo. Ainda agora eu li o jornal aqui, quanto é que o Macron gastou em 2017 para ser candidato independente, que ele era candidato independente, não tinha partido nenhum na ocasião. Ele gastou o correspondente a 1,4% do que é o fundo eleitoral brasileiro de 5 bilhões e 900 milhões. Tá certo? Um candidato a presidente da República vitorioso na Europa, na França, que a minha vida aqui não é fácil, as coisas são muito caras, ele gastou 1,4% a campanha eleitoral dele. Então, onde é que vamos colocar esses 5 bilhões e 900 milhões? Isso é um escândalo, é um patrimonialismo absoluto. O Brasil devia se conscientizar de que realmente nós refletimos na Constituição de 88 exatamente isso, um patrimonialismo que veio da colônia, da colonização brasileira. Nós nunca chegamos a ter uma sociedade contratual, onde houvesse até luta de classes, uma coisa nítida.
é sempre o estamento, são castas, a casta do setor público, políticos e burocratas, e a casta, subcasta ali do setor privado, que é sempre sujeito a todas as vontades dos políticos. E quero concluir mesmo agora, dizer o seguinte, que o Brasil é um país que tem uma modernidade latente nas suas atividades privadas. Existem centros de excelência na atividade privada brasileira. Existem centenas, vamos dizer, milhares de entidades da sociedade civil que operam, pensam, propõem e intervêm no interesse da própria sociedade em setores específicos. Nada disso conta, nada disso interessa, porque nós temos o domínio, para falar o Centrão mais claramente, o domínio do maior atraso possível. Quem atrasa o Brasil, quem deteriora as relações econômicas no Brasil, quem leva à miséria cada vez mais progressiva do povo brasileiro, são esses políticos arquiatrasados que nós temos no Brasil. É o atraso, o conjunto de deputados e senadores do Brasil, e assim também nos estados, e também assim nas câmaras de vereadores, é a prova do atraso, o que mais existe mais atrasado, o que é mais no sentido bem colonial, de que é um país ainda dominado pelo extrativismo predatório. Eu sou deputado, eu pertenço a um partido, eu vou ali para ver o que eu vou extrair do orçamento para mim, para o meu partido, tá certo? E o que vou depredar de tudo que me interessa, vou depredar milhares de obras paradas, milhares de obras abandonadas, deterioradas. E assim é um país que, apesar de toda a sociedade vibrante que nós temos, de um povo extremamente trabalhador, capaz, é dominado pelo atraso desses políticos que dominam, seja o governo A, seja o governo B, que seja eleito em qualquer circunstância. Portanto, nada mais apropriado do que uma nova Constituição para o Brasil. Eu dou os parabéns por esta iniciativa. Eu também tomei a minha, aí, que, aliás, é muito coincidente com vocês, que também eu proponho uma Constituição que vai na mesma linha, igual, na mesma linha dessa proposta do Luiz Felipe, e eu quero, portanto, que esta campanha seja expandida no Brasil todo para nós discutirmos essa questão estrutural da vida brasileira. Muito obrigado.